Com a chegada do novo filme live action de He-Man, uma pergunta voltou a aparecer nas redes sociais. Será que vale a pena assistir a animação He-Man em 2026? Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melk Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao Animaforce e hoje eu vim falar de He-Man, né? Essa animação clássica ali dos anos 80, aproveitando o hype da estreia do filme live action que acabou de estrear nos cinemas. Inclusive lá no meu outro canal, o canal Melk Rodrigues, eu fiz uma crítica do filme, vou deixar em algum lugar aqui nos cards. E agora nós vamos falar dessa animação clássica. E a pergunta, né, que não quer calar: será que vale a pena assistir He-Man em 2026? Chega mais, tamo junto, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e vamos falar de He-Man. Bom, gente, quem cresceu ali nos anos 80 e 90 costuma falar do He-Man com muito carinho. Só que para muita gente da nova geração, o He-Man é apenas aquele herói musculoso que levanta uma espada e grita pelos poderes de Grayskull. E a verdade é que existe muito mais por trás deste grande personagem. O desenho original de 1983 não foi apenas um sucesso de audiência, ele ajudou a moldar uma geração inteira, virou um fenômeno mundial de brinquedos e se transformou em um dos maiores ícones da cultura pop. Mas será que ainda a série funciona em pleno 2026? E será que um público acostumado com animações modernas consegue se divertir assistindo a uma produção criada há mais de 40 anos? Olha, é impossível a gente falar sobre o He-Man sem entender o contexto em que ele surgiu. No início dos anos 1980, a indústria de brinquedos vivia uma verdadeira revolução. As empresas perceberam que desenhos animados poderiam servir como uma poderosa ferramenta para apresentar personagens e fortalecer as suas linhas de produtos. E foi nesse cenário que nasceu a linha Masters of Universe, Mestres do Universo. Exatamente, galera, ou seja, antes mesmo da animação existir, já tinham os brinquedos. A Mattel já estava lucrando horrores com a linha de brinquedos de Mestres do Universo. Então o desenho surgiu justamente para expandir aquele universo e apresentar suas histórias para milhões de crianças ao redor do mundo. E cara, o resultado disso foi explosivo, porque em pouco tempo He-Man deixou de ser apenas um brinquedo e se tornou um dos maiores personagens reconhecidos ali daquela década. E o que tornava o He-Man tão especial? Bom, a resposta, galera, está na mistura de elementos, porque a série combinava fantasia medieval, ficção científica, magia, monstros, tecnologia futurística. Tudo isso coexistia dentro de Eternia. E era essa mistura que criava uma identidade única para o desenho. Enquanto outras animações seguiam fórmulas mais tradicionais, o He-Man parecia oferecer possibilidades infinitas, sabe? E cada episódio apresentava uma nova criatura, um novo desafio e uma nova região daquele universo. E se o He-Man se tornou um ícone, muito disso também se deve ao seu principal adversário, o Esqueleto. Gente, o Esqueleto não era apenas um vilão, ele era uma máquina de produzir momentos memoráveis. Com seu visual assustador, sua voz marcante, seus planos mirabolantes, ele rapidamente conquistou todo o público. E o mais curioso é que, mesmo sendo uma ameaça constante, o personagem também possui um lado involuntariamente cômico, porque muitas de suas derrotas acabavam gerando situações engraçadas ali, que se tornavam parte de seu charme, sabe? E décadas depois, o Esqueleto continua sendo um dos personagens mais reconhecidos da cultura pop. Olha só, os seus memes, galera, circulam pela internet. Você já deve ter visto algum meme do Esqueleto por aí. E sua influência permanece viva até hoje. Eu acredito que poucos vilões envelheceram tão bem quanto ele. Bom, e vamos falar do impacto de He-Man na cultura pop. Eu acho que talvez os espectadores mais novos não percebam isso imediatamente, mas a influência do He-Man está espalhada aí por toda parte. Porque diversos desenhos, quadrinhos, jogos e séries posteriores beberam dessa mesma fonte. A ideia de um herói que possui uma identidade secreta e se transforma através de um artefato mágico influenciou inúmeras produções. E além disso, aquele visual exagerado dos personagens ajudou a definir uma estética muito característica ali dos anos 80. E tudo isso virou parte desse imaginário popular. Mas até mesmo quem nunca assistiu a um episódio completo provavelmente reconhece a espada de poder
ou aquela famosa frase da transformação. E isso mostra, galera, o tamanho do impacto que essa série teve. E agora vamos falar da pergunta mais importante. He-Man ainda funciona em 2026? Gente, óbvio que a resposta é sim, mas é claro que tem algumas ressalvas. Alguns elementos ali claramente denunciam a idade da produção. A animação é simples quando comparada aos padrões atuais e muitas sequências são reutilizadas. Os episódios seguem estruturas bastante parecidas e os conflitos costumam ser resolvidos de forma relativamente previsível, certo? Mas, por outro lado, existem aspectos que continuam extremamente divertidos. Então, assim, o carisma dos personagens permanece intacto, o universo de Eternia continua fascinante, sabe? E aquela trilha sonora ainda transmite aquele senso clássico de aventura, que é muito gostoso. E aquele clima otimista da série oferece algo que muitas produções modernas acabaram perdendo. Então, assistir He-Man hoje é quase como abrir uma cápsula do tempo, porque você não está apenas vendo um desenho, está conhecendo uma peça importante da história da animação. Aí você chega pra mim e pergunta, uma criança ou um adolescente de 2026 consegue gostar de He-Man? Olha, gente, eu acredito que sim, entendeu? Mas talvez não da mesma forma que alguém que cresceu naquela época como eu, certo? Então, assim, os espectadores mais jovens provavelmente vão estranhar o ritmo mais lento, a animação meio limitada, porém, quem conseguiu ultrapassar essa barreira, gente, vai encontrar um universo extremamente criativo. E além disso, assistir ao desenho original também ajuda a compreender melhor o impacto cultural do personagem e a importância desse novo filme que acabou de lançar. E olha, eu acredito que talvez nem tudo tenha envelhecido perfeitamente, mas eu acho que o valor histórico desse desenho continua muito grande. Bom, e como eu tinha falado no começo do vídeo, o lançamento do novo filme representa uma nova oportunidade, porque agora uma geração inteira terá o seu primeiro contato com He-Man. E isso pode abrir um caminho para que muitas pessoas descubram o desenho original. Independente do sucesso ou fracasso do live action, espero que eu esteja errado em questão de fracasso, eu acho que o personagem continua relevante mais de 40 anos depois de sua estreia. E poucas franquias conseguem alcançar esse feito. Eu sei que teve uma nova adaptação ali que a Netflix fez, que não fez tanto sucesso, justamente eles tentaram lançar essa nova adaptação para tentar cativar o novo público, acabou que não deu muito certo, mas eu acredito que o novo filme de 2026 vai sim trazer muitas pessoas novas para este universo. E para concluir, galera, o He-Man não é apenas um desenho antigo. Ele é um dos pilares da cultura pop moderna. Foi uma série que ajudou a definir uma geração, influenciou inúmeras produções posteriores e criou personagens que continuam vivos no imaginário de todos nós. Claro, o tempo deixou as suas marcas, a animação não possui o mesmo ritmo das produções atuais, claro, mas algumas histórias são bastante simples. Então, eu acho que isso não diminui de forma alguma a sua importância, e muito pelo contrário. Assistir He-Man em 2026 é como visitar uma parte fundamental da história do entretenimento, olha só. E para quem está curioso sobre o novo filme, talvez não exista momento melhor para conhecer as origens dessa lenda. Ah, mas eu preciso ter assistido a animação para assistir o filme? Sim e não. Eu acho que não necessariamente você precisa ter assistido o desenho. Claro, quem assistiu o desenho vai entender todas as referências, mas como o filme live action já é um filme de origem, eu acho que você consegue sim assistir tranquilamente e entender todo o contexto da história, e depois você vai lá pro desenho original, que eu tenho certeza que você vai se divertir. E agora eu quero saber da sua opinião. Você assistia He-Man quando era criança ou pretende conhecer a série pela primeira vez por causa do novo filme? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Bom, galera, então é basicamente isso. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações para receber todos os próximos vídeos. Beleza? Beijão e até a próxima.